Foi uma loucura, né? O que fez o Luis Soares, olha, foi incrível, foi inacreditável, foi demais. Porque foram 3 gols e um poder psicológico, uma capacidade de virada, de reverter um placar gigantesco. A zona Luis Soares está em evidência, está acontecendo, está rolando no Grêmio. E o que é a zona Luis Soares, Razan? A zona Luis Soares foi um termo criado pelo Simeone, que treinou o Luis Soares no Atlético de Madrid. E ela diz respeito à reta final dos campeonatos, que segundo o Simeone é quando o Soares mais cresce, é quando o Soares mais tem condições de dar ao time dele tudo o que ele pode dar, como ele mostrou ontem, marcando 3 gols no Grêmio e Botafogo, ou melhor, no Botafogo e Grêmio. O Soares atingiu aí 14 gols e 10 assistências. São 24 participações em gol no Campeonato Brasileiro e aquelas mais de 40 que tu citaste na temporada. Essa pode ser a melhor temporada do Soares desde 2018, quando ele defendia ainda a equipe do Barcelona, a temporada em que ele mais participa de gols e assistências contribuindo com o seu time. De quebra, o Soares convenceu o Renato. Se ontem eu conversei aqui com vocês dizendo que o discurso do Renato era o de cuidado, de cautela, de vamos ver e coisa e tal, o Soares convenceu o Renato, que agora já coloca o Grêmio na briga, porque a tabela é inegável, né? Coloca o Grêmio no páreo para conquistar esse campeonato brasileiro. O Luis Soares carrega aí a maior expectativa possível da torcida do Grêmio, que tá louca, tá sonhando, tá maravilhada com tudo isso e já tentando até persuadir ele a ficar no ano que vem, algo que não deve acontecer. Nós temos aí os números, né, Razan, da Zona Soares para mostrar para o torcedor também o que o Soares faz normalmente nos últimos 6 jogos de ligas nacionais, né? Aí isso é um apanhado de campeonato espanhol, principalmente ali em 2021, 2018, campeonato holandês, e eu queria acrescentar a esses números que nós temos aí na tela, o que o Soares fez no campeonato uruguaio pelo Nacional também, porque o torcedor pode pensar, não, isso aí é coisa antiga, Soares já está com 36 anos, sabe? Não é nada disso, porque na reta final do campeonato uruguaio ele marcou 4 gols nos últimos 6 jogos, sendo 2 gols na final em que o Nacional foi campeão no ano passado. O Soares foi campeão pelo Atlético de Madrid, da Liga Nacional, da La Liga, foi campeão do Campeonato Uruguaio e também foi campeão em 2018, 19 com Barcelona e 17, 18 com Barcelona também. Então o rapaz sabe ganhar, né? Ele cresce na reta final e sabe erguer taça, sabe levantar caneco. Esse é o Luizito Soares. Primeiro que assim, essa história da Zona Soares é espetacular. Eu adorei a expressão, o Simeone foi bem demais nessa aí. Eu nunca tinha ouvido essa, mas é muito Mas eu boa. tenho... Diga. Eu tenho um contraponto. Não é um contraponto contra o Soares, mas é um contraponto, que é o campeonato de 2014 do Liverpool. Que é uma das grandes viradas recentes. Eu fiz um levantamento de várias viradas hoje, nem citei essa, mas em 2014, aquele jogo da pisada na bola do Gerrard, eu estava em Anfield, cobrindo para a ESPN, e o Soares estava em campo. O Liverpool tinha 5 pontos a mais do que o Manchester City, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato. Naquele jogo, o vilão foi o Gerrard, mas o Soares não resolveu aquele campeonato, né? Fez um segundo turno brilhante com o Liverpool, mas perdeu o campeonato nas 3 últimas rodadas. A Zona Soares que o Marinho traz é sensacional. Eu só coloquei aqui uma exceção, que é o campeonato de 2014 do Liverpool. A exceção que, nesse caso, não confirma a regra, mostrando mais uma vez os números. Então, para mais uma vez repetir para vocês, né? O Simeone falou que na reta final dos campeonatos, o Soares coloca a galera no bolso. Ele cresce de tal maneira que ele decide. E assim ele viu em vários anos na Liga, trabalhando com o Atlético de Madrid e o Luizito Soares, e também jogando pelo Barcelona, claro, quando teve seu auge, provavelmente naquele trio espetacular do MSN. E aqui, ó, Campeonato Holandês 2008, 9, 10, Inglês 2014, Espanhol 15, 16, 17, 18 e 21. Você tem números de gols e assistências do Soares nos últimos 6 jogos dessas ligas nacionais. Por isso que a gente entrou agora na Zona Soares, Marinho.
E nunca é menos de 3, né? Nunca menos de 3 participações em gols. Então é sempre uma média de uma participação a cada 2 jogos, no mínimo. O máximo é muito maior que isso. Absurdo. Olha isso. 14 gols e 4 assistências. Que é isso? É uma avalanche do cara. Em 2016 ele terminou a temporada com 59 gols. Então esse número é impossível de ser alcançado. Foram 59 gols e 23 assistências. É uma coisa de maluco em 2016. Você vê que o campeonato que eu citei é o segundo pior índice dele, né? Que é 2021, que ele já estava veterano, no Atlético de Madrid campeão, e 2014, que o Liverpool perde o campeonato, não por culpa do Luis Soares, mas com 3 gols e uma assistência na reta de chegada no jogo, no campeonato, que o Gerrard pisa na bola, o Chelsea ganha em Anfield e o Manchester City campeão. O Rodrigo, o que deixa as coisas mais cruéis, bom dia já para vocês, é que o Renato Gaúcho falou na entrevista coletiva que se o jogo fosse no Newton Santos e no tapetinho do Glorioso, o Luizito Soares não teria ido. E por que o jogo não aconteceu no Newton Santos? Por causa do show do RBD, do Rebelde. E o Grêmio até deu uma gastada nas redes sociais, falando isso, sou rebelde, foto do Luizito Soares, a sigla RBD. Mais uma vez voltaremos à frase, tem coisas que só acontecem ao Botafogo, Rodrigo Matos. Bom dia. Bom dia, PVC, bom dia, Marinho, bom dia, Razan. Então, enquanto a torcida do Botafogo, quando acabou o jogo, estava brigando com a PM ali, revoltada, atacando alambrado, né? Alambrado não, grade, uma no outro e tal, não sei o quê. Tava a galera lá com a mãozinha para cima no Newton Santos, no show do RDB lá, com Luizinha e tal. É um contraste, né? As duas cenas, se você botar uma do lado da outra... É uma loucura. Exatamente. É uma coisa que acontece com outros clubes, de ter que jogar fora do seu estádio eventualmente, está acontecendo com o Palmeiras também, mas no caso do Botafogo é muito simbólico, inclusive por essa questão do Soares, né? Que ele já disse que não joga no sintético por conta da questão do joelho dele, né? Que ele não consegue... Ele acha que desgasta muito, né? O Marinho pode até explicar melhor, mas o que eu me lembro é essa informação, né? A questão do joelho dele. Olhando a lista do Marinho, uma coisa que impressiona é que são 10 campeonatos, se você incluir o uruguaio, que o Marinho citou depois. A lista tem 9. Então, são 10 campeonatos e em 4 ligas diferentes. Então, a capacidade do sujeito de se adaptar a situações diferentes não é fácil, né? Aí você vê como ele cria ali uma dinâmica do Grêmio, né? A forma como todos os gols, embora ele tenha feito 2 gols ali, que ele estava muito na frente do gol, as 2 bolas de Ferreirinha, os 2 primeiros, o segundo ele vem uma tabela lá de trás, mas ele cria uma dinâmica no time do Grêmio muito diferente. Quando a gente já viu o Grêmio jogar sem ele, é totalmente diferente o funcionamento do ataque. Ele dá jogo para o Grêmio, né? Ele se movimenta, apesar de hoje já ser um jogador mais veterano, mas se movimenta, cria dinâmicas ali para o ataque do Grêmio que não existem normalmente. São 3 gols em 18 minutos. O Soares, que não deve estar precisando, né? Não deve estar no vermelho, eu acredito, ganhou uma bonificação salarial, porque ele tem uns marcos previstos em seu contrato, né? 15 gols, 20 gols, 25 gols, considerando só competições nacionais ou Grenal nas estaduais. Como ele não fez no Grenal do Gauchão, considera só a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, quando ele rompeu a primeira barreira e ganhou o primeiro gatilho salarial, a bonificação do Luis Soares. Então ele ganha uma grana ainda. Além de tudo isso, ainda ganha uma grana legal, Marinho. Não vai mais pedir emprestado para ti, viu, Razan? Não vai mais te pedir emprestado. Aquelas ligações, sabe? Aquele WhatsApp do Soares dizendo, Razan, me ajuda, não vai rolar mais. Não vai acontecer. Agora nem pro Renato. O Renato falou que está mais pobre. O Renato falou que o Soares está pobre, né? Que vai dar um para ele. Tá precisando. Se o Renato fosse fazer como ele já fez com outros jogadores, negócio de apostar com os jogadores, com o Soares ele ia dar uma quebrada. O Renato é esperto, né? Ele sabe com quem ele aposta, né? Ele não ia apostar esse tipo de coisa. Não mexe com cobra grande, né? Melhor não. Aposto que ele não deu o DVD dele pro Soares, né? Tipo, não deve ter rolado isso ainda. Com quem ele brinca, exatamente. Ele vai manter as apostas aqui no futebol, aqui em Ipanema. Então, Marinho, dá para dizer que agora o Grêmio se permite sonhar, enfim, pelo menos publicamente. Imagino que no bastidor isso já era falado, mas agora também publicamente. Sim, como a gente disse ontem, né? Da porta do vestiário para dentro, o sonho é real. O Grêmio acredita na disputa. Agora, da porta do vestiário para fora,
também. E a torcida já está sonhando além, né? Está sonhando com, vai que o Grêmio seja campeão, vai que eles consigam persuadir o Soares, né, a não executar esse contrato com o Inter Miami, vai que eles consigam dar aquela forçadinha para o Soares estar na Libertadores do ano que vem. Então, o e se começa a conviver cada vez mais forte com o universo do Grêmio. O PVC, o Grêmio pode e deve sonhar com o título brasileiro depois do que o Soares fez ontem? Claro que pode. Ele tem 59 pontos. Quem está ali nessa faixa de 59 pontos, o Flamengo também está. Os 5 podem sonhar nesse momento. Se acontecer, vai ser a maior virada da história do futebol brasileiro. Uma das maiores viradas, certamente, do futebol mundial, porque o Botafogo teve 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. E quem fizer essa virada vai ser, porque quem fizer a virada, o Palmeiras chegou a ficar 14 pontos atrás, o Botafogo ficou, o Flamengo, o Grêmio e o Bragantino ficaram 15 pontos atrás. E o Grêmio tem aquela questão que eu falei, eu lembrei do Tottenham de 50 para 51, que ganhou a segunda divisão inglesa em 50 e a primeira divisão em 51. Tem outro exemplo, mas também faz muito tempo. Em 77, o Nottingham Forest foi terceiro colocado no campeonato inglês da segunda divisão, e em 78 foi campeão inglês, que é o caso que o Grêmio pode fazer. Nunca no Brasil um time da segunda divisão em um ano foi campeão da primeira divisão no ano seguinte. É algo realmente que deixa ainda mais maluco esse Brasileirão. O Rodrigo, eu falei na abertura aqui do programa que quem é Premier League perto do Campeonato Brasileiro? Dei uma exagerada? Dei uma exagerada. Mas a emoção e a imprevisibilidade desse campeonato é um negócio fora da curva. Não deu, Razan. Eu já vi ontem, inclusive, páginas internacionais aí falando, olha o que é o Campeonato Brasileiro e mostrando a tabela ali, enfim, desses fanáticos internacionais. Eu ia comentar sobre o Soares, ainda voltando à zona Soares, a quantidade de qualidade que tem naquelas conclusões ali. Primeiro, ele dá um passinho para trás para ficar na linha certinho. Aí você vai olhar o VAR, quando o VAR olha, ele fala, se ele não tivesse dado aquele passinho, ele estava impedido, né? A dificuldade que ele tem na frente do goleiro, né? O movimento dele parece lento, mas ele simplesmente corta o PR no primeiro lance, simplesmente desloca no segundo e vem tabelando desde trás no terceiro lance. A quantidade de qualidades como jogador que ele demonstrou nos 3 lances não tem igual no futebol brasileiro. Assim, não tem nenhum jogador desse nível. Infelizmente ele está um pouco mais velho e infelizmente ele vai sair, mas não tem nenhum jogador desse nível no futebol brasileiro. E é um pouco dessa síntese do repertório de qualidade mesmo, esses 3 gols que ele faz, porque ele tira uma calma, né, cortar da direita para a esquerda e bater para o gol, e outro ele faz a tabela, ele cria a jogada, o último gol ele inventa, ele faz uns 2, gira, faz um 2 e já tá pedindo, ele toca e já fala, me dá na frente para eu já chegar batendo. O nosso amigo Cuesta foi meio engolido, né? Todos os gols no setor dele. Ele, claro, não estava ali, estava completamente perdido no posicionamento, porque deixou o Soares. Claro, mérito do Soares também de se desmarcar e tal, mas assim, todas as bolas estão no setor dele, né? E o primeiro gol que mais chama atenção nesse sentido, que tem um clarão na área. O Soares está sozinho na área. Assim, exatamente, um clarão e uma seta indicando. Não, era a melhor defesa do Botafogo, do brasileiro, hoje em dia é muito mal, né? A zaga do Cuesta e Adriano. É um senso de posicionamento que o Soares tem incrível, né, Razan? Porque ele sempre percebe o espaço onde ele vai conseguir estar mais longe dos marcadores. E quando não acha, ele constrói esse espaço com os companheiros, né? Como foi no terceiro gol ali. O Soares, ele foi elogiado pelo Renato, até o Renato usou na coletiva a seguinte figura, ele disse, olha, o que o Soares faz é o que eu peço em todos os treinos para os meus jogadores de ataque. Porque o Renato costuma dizer que... Não é só isso. Não é só isso. Ele fala assim que próximo do gol, o Renato repete isso. Olha, eu pude conviver um tempo com o Renato ali acompanhando treinos. Olha, ele repete isso sempre. Dentro da área, ou próximo do gol, quem tem que estar nervoso é o zagueiro. O atacante, ele tem que estar tranquilo. Então, o Renato não aceita que o atacante fique nervoso próximo do goleiro, próximo do gol. O nervosismo é da zaga, o nervosismo é do goleiro. Ele sempre fala, pisa na área, que daí qualquer coisa vai ser problema deles. É o que o Renato sempre repete. E o Soares mostra uma tranquilidade absurda na frente do gol, assim, uma calma, uma capacidade de observar a movimentação do goleiro, observar a movimentação do zagueiro.
E isso que faz com que ele tenha tantas condições de colocar na rede, e é meu voto também para o craque do Brasileirão. Só mais uns números aqui de Soares. Eu citei que a melhor temporada dele até essa pode se tornar a melhor desde 2018, tá? Em 2018, 17 e 18, porque a temporada europeia é 2 anos, né? Pelo Barcelona, ele fez 31 gols e deu 16 assistências em 51 partidas. Pelas minhas contas, dá 47 participações, né? 31, 16. E nessa temporada ele já tem 26 gols e 16 assistências, que dá 42 participações em 49 jogos. Então, o Soares, ou melhor, em 49 jogos. Então, o Soares tem a condição de fazer a sua melhor temporada desde 2018, quando ele defendia o Barcelona. E ainda, se ele disputar todos os jogos nessa zona Soares até o fim do Brasileirão, essa se torna a temporada em que ele mais jogou. Nosso calendário brasileiro tem muito jogo, né? Então vai se tornar a temporada em que o Soares mais vezes esteve em campo por uma equipe desde o começo da sua carreira. Marinho, para te liberar e dito tudo isso, eu sei que é a pergunta que 10 entre 10 gremistas estão se fazendo, inclusive foi o coro da torcida do Grêmio em São Januário no momento da substituição. Fica Soares! Fica Soares! Gritando quase como quem implora, pelo amor de Deus. O Farido, que é uma figura do Grêmio, falou que tem que vender tudo para pagar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, não importa o salário, dá um aumento para esse homem para ele ficar. Não existe nenhuma chance do Soares ficar ou ainda há uma pequena fresta para sonhar? Não, mas nenhuma chance mesmo, 0,0 vai acontecer só quando ele vestir a camisa do Inter Miami, né? E ainda quando ele vestir a camisa do Inter Miami, vai ter torcedor do Grêmio dizendo, não, quem sabe a gente aceita emprestado 6 meses e tal. 0 é demais, eu não quero aqui acabar com o sonho de ninguém, né? Não quero sepultar o desejo da torcida do Grêmio, mas é muito, muito, muito difícil, porque ele tem esse pré-contrato encaminhado, se diz um documento, assim, ele não nos bastidores não se cita a palavra pré-contrato, porque isso transforma o documento em outra coisa, porque caso um pré-contrato seja rompido, tem uma multa da FIFA. Então não se trata esse documento que o Soares tem assinado com o Inter Miami como um pré-contrato, e sim um documento, digamos uma carta de interesses, assim, pode-se dizer. Se trata como um documento que ele tem assinado com o Inter Miami para o ano que vem, para ir jogar com o Lionel Messi. O Renato já disse várias vezes que não dá para se alimentar o sonho de permanência dele. Ele foi bem claro, não dá para acreditar nisso. Ele vai embora no fim do ano porque ele pediu, porque ele refez o acerto com o Grêmio, porque ele teve esse aval, ele teve esse ok. O Grêmio se comprometeu em liberar o Soares ao fim do ano. Então é complicado demais quando se quebra um comprometimento ou quando se faz o jogador romper um documento com o qual ele concordou e ele assinou. Mas sonhar é possível, né? Sonhar não custa nada e a torcida do Grêmio está sonhando muito que o Soares sinta que está em casa e sinta que não precisa ir lá encontrar o Messi, o seu amigo de tantas outras jornadas. Falando sobre documentos, claro que aqui eu vou fazer uma brincadeira. Os torcedores de Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Bragantino poderiam fazer um documento, um abaixo-assinado, dizendo que um jogador do Grêmio que cogita ir para o Inter, qualquer Inter, tem que ser mandado embora antes do final do campeonato. Não pode, né? Essa ligação Grêmio e Inter, ainda mais com a qualidade, evidentemente, a brincadeira por causa do nome inicial do clube do Messi, não pode acontecer. É mais cruel, né? E o lado colorado do Sul aí, o Marinho, certamente vai usar essa para dar uma brincada, uma gastada, né? O lado colorado fala que o Luis Soares está louco para jogar no Inter, não vê quem não quer. tá louco para jogar no Inter. Ele está pedindo, ele está insistindo para ir jogar no Inter. Então, é aquela coisa, né? A rivalidade. Até pelo tom da camisa. A rivalidade vai tomar isso aí até o último dia, né? Mas é aquela coisa, a torcida do Grêmio está na esperança de que para o Inter ele não vá. A piada já está pronta e não tem como ser feita, é quase obrigatória. Meu querido Marinho, acho que teremos você mais vezes aqui no De Primeira, porque o Brasileirão incendiou de vez e o Grêmio está vivaço na briga. Obrigado pela participação, viu? Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Contem comigo sempre, eu volto assim que possível.